Vamos lá, vamos começar então pensando um pouquinho na nossa saúde emocional. Quando a gente fala de planos, fala de projetos, a gente fala também de sair um pouco da ansiedade, porque a gente começa a traçar aquilo que é possível, né? Entendendo que a gente não deve ficar vivendo o dia de amanhã. Quando a gente coloca no papel, a gente dá uma acalmada. E o ano novo é esse momento de coisas novas, transformação. É comum ocorrerem reflexões sobre as experiências vividas no ano que passou e a definição de resoluções para o próximo. Muitas pessoas caem na armadilha de ver o início de um novo ano como reviravolta emocional e psicológica. Tem gente que se cobra muito e acha que tem que fazer aquela volta de 360 graus. E aí, o que acontece? Expectativas inalcançáveis, né? Vontade de correr atrás das resoluções que você acha que ainda são possíveis e muitas vezes é aquele baque da impossibilidade. Então, a gente hoje vai falar sobre esse assunto para que você não tenha frustrações, para que você consiga levar seus projetos adiante. A produção, inclusive, fez um VT, convidou uma especialista que a gente ama muito, que vai conversar mais sobre esse assunto. Acompanhe aqui. Algumas pessoas podem estar cansadas das resoluções de ano novo porque nunca conseguem torná-las realidade. Podem ter desistido de cumpri-las, já que a correria do dia a dia acaba tirando o foco dessas promessas em algum momento do ano. Embora sonhar seja necessário para nos manter felizes e na ativa, é preciso aprender a ajustar as expectativas conforme a realidade. Caso contrário, você pode se deparar com mais frustrações do que realizações. Então, se você sonha grande, não perca o bate-papo sobre este assunto agora no palco do Vida Melhor. Muito bem, para conversar com a gente, temos aqui a psicóloga Verusca Gendov, traz sempre muita sabedoria e coloca nossos pés no chão. Porque quando a gente começa a pensar aí, achando que tem que dar, como eu disse, a volta de 360 graus, muitas vezes a gente gera ansiedade, né? Exatamente. E é interessante porque precisamos pensar, Cláudia, a cada dia, quais são os pequenos passos que eu preciso para as minhas grandes realizações. Nenhuma grande realização veio com um grande passo. Talvez é isso que muitos precisam dar uma averiguada, dar uma avaliada, porque quanto mais você planeja passos pequenos, mais você consegue encontrar passos grandes. Olha lá que legal. Quando eu disse até na abertura que a gente não deve viver preocupado com o futuro a Deus pertence, a gente nem sabe se vai estar vivo, né? Eu gosto muito de pensar nisso, porque a vida, ela realmente é o agora, a gente não sabe do minuto seguinte. Eu sempre penso que essa entrega, ela deve ser feita para que a gente não tenha ansiedade. Aliás, a Bíblia até fala sobre isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, planejar diminui a ansiedade? Colocar no papel Sim. É uma boa atitude? Sim, porque nós precisamos saber o que nós gostaríamos de realizar. O que nos motiva muito é ter sonhos. Todos nós temos. A ansiedade é justamente o receio de não conseguir realizar aquilo que eu busco ou de não conseguir ter aquilo que eu desejo tanto. Então, quando eu consigo saber o que eu quero exatamente, porque muita gente, Cláudia, quando a gente pergunta, hoje eu vivencio isso na clínica, qual é seu sonho? Muita gente parou de sonhar e, consequentemente, parou de viver. Parou de realizar. Então, quando você sabe o que você quer realizar, eu quero realizar um sonho, eu tenho um sonho X. E quais são os passos? Como você exercita a sua fé e a sua ação? A própria Bíblia diz que nós temos que orar e agir. Nós precisamos unir esses dois comportamentos de ter a fé, de clamar por aquilo que você deseja. Claro que vai vir no tempo que é para vir, no momento que tem que ser, mas a gente também tem que ter essa ação proativa para poder dar os passos corretos. Eu creio que tudo na vida é uma construção. E quando nós estamos ocupados em planejar e construir, a ansiedade ela não toma conta. Agora, quando nós estamos voltados
aos medos, às faltas realmente daquilo que nós precisamos, não sabemos como alcançar, deixamos de sonhar e aí todo o espaço é direcionado para angústia e ansiedade. Finais de ano costumam ser bastante agitados com os processos emocionais, a cabeça das pessoas fica agitada. É interessante, é só tocar música de Natal, Cláudia, parece que vem muita coisa na mente das pessoas. Tudo aquilo que eu não realizei esse ano, tudo aquilo que eu deixei de realizar, e aí o sentimento de angústia é grande. E é importante a gente refletir um pouquinho para tentar ajustar isso, porque senão a ansiedade não vai te deixar conquistar o que você precisa conquistar. Olha que interessante, porque a ansiedade, ela paralisa? Ela assim paralisa, ela cria um processo que nós chamamos de bloqueio cognitivo. Quando você está muito angustiado, ou muito ansioso, ou muito preocupado, o seu processamento racional, ele bloqueia. E você não consegue enxergar além daquele bloqueio. Olha que interessante. Paralisado. E você falou, né, que quando a gente ouve uma música de Natal, a gente já começa a ter muitas coisas na mente. E eu percebo que todo ano é a mesma coisa. O mês de dezembro é aquele mês de loucura, né? E parece que é um sentimento comum. As pessoas ficam mais agitadas, todas. É todo mundo correndo, é todo mundo querendo fazer tudo que não fez em tão pouco tempo. Eu não sei, é uma atmosfera de ansiedade que até contamina. Sim, o comportamento humano, ele tende a imitar, porque nós temos processamentos neurológicos de espelho. Nós temos neurônios que tendem a imitar inconscientemente o que a gente vê. Então, às vezes, nem estamos com pressa, nem estamos ansiosos, mas convivendo com várias pessoas que não têm esse desenvolvimento de inteligência emocional, essa percepção racional, daqui a pouco você, se não tiver essa percepção também, você entra naquele movimento. Está agitado e não sabe por quê, está angustiado, não sabe por quê, está triste, não sabe por quê. E às vezes o convívio com pessoas que estão desestruturadas acabam desestruturando aqueles que não precisariam estar assim. Uhum. Então, o quanto é importante de cada um realmente fazer essa reflexão em casa, como é bom a gente ter esse momento, Cláudia. Que presente de Natal para quem está em casa, saber que você também pode se dar esse presente. Uhum. Que você também pode olhar para a sua vida e observar aquilo que pode ser mudado, enquanto você estiver nessa terra. Enquanto nós estamos vivos, nós temos condições de mudar as situações. Eu gostei do que você falou, o que pode ser mudado, porque tem coisas que não... assim, que podem até mudar, mas não por você, não pela tua força, não pela sua atitude, pela sua ação, né? A gente não muda o outro, a gente não muda o que o outro faz, a gente não muda como o outro faz, a gente pode mudar a gente, coisas que estão ao nosso alcance, né? É bom também entender isso. Ter essa racionalidade de que tem coisas que eu posso mudar e tem coisas que eu não posso mudar. Tem coisas que são forças muito além do que você pode oferecer. Nós temos um limite humano que é bem delicado, que envolve a nossa decisão, a nossa racionalidade, a nossa escolha de mudança comportamental. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa linha, é o outro. Uhum. E a partir também de alguns momentos, não cabe a seres humanos. Tem coisas que tem que vir de Deus, né? Então, é importante que a gente tenha essa racionalidade. Quando você tem um projeto que nasce no coração de Deus, vai vir no tempo dele. E também saber esperar o tempo é um crescimento. Uhum. Às vezes, tudo está pronto, mas precisa o tempo certo. Para você, você acha que está tudo pronto, mas não é o tempo certo ainda. Tudo precisa de amadurecimento. Agora, na hora que nós estamos amadurecidos e prontos, aí as bênçãos acontecem, as coisas acontecem e nós precisamos ter essa consciência. O que eu penso é que cada um de nós, quanto pessoas, seres humanos, racionais, nós precisamos ter certeza que fizemos o nosso checklist. Quando eu escuto uma reclamação, eu não estou conseguindo viver minha vida afetiva, eu não estou conseguindo encontrar alguém, ou então, eu não estou conseguindo viver um emprego que eu idealizei, eu não estou conseguindo ter a família que eu gostaria de ter, eu não estou conseguindo ter amigos. Está na hora de parar e pensar, tá, o que depende de mim? As minhas escolhas, isso depende de uma escolha? Não. E o que eu tenho feito com isso? Eu estou pronto? Porque muitas vezes o relacionamento não vem porque a pessoa não está pronta. Muitas vezes o emprego não vem porque a pessoa não está preparada.
Muitas vezes o amigo não é bom porque eu fiz uma escolha ruim. Ou porque você não é boa amiga. Ou porque você não é boa amiga. E às vezes até acha que é e não avaliou isso. Então, se passa um ano e começa outro, e termina e começa outro, e você percebe que está vivendo repetições da mesma história, pode parar e rever aí que alguma coisa precisa ser modificada dentro daquilo que é possível. Perfeito. Como que você vê como psicóloga o fato da gente colocar no papel, escrever, faz diferença ou não? Nós temos formas de nos comunicar, Cláudia. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas e se comunicam e sentem o mundo pelo que cheiram, pelo que tocam, pelo que sentem de sabor. E tem pessoas que são auditivas. Na maioria das vezes, quando nós sentamos e começamos a tirar de dentro do nosso processo mental, externalizar através da escrita aquilo que eu quero realizar, aquele sonho que eu quero concretizar, eu estou fazendo com que a minha memória, o meu pensamento, as minhas próprias reflexões racionais utilizem minha parte muscular para externalizar aquilo que está dentro da minha cabeça. E depois que eu faço isso, eu transformei um pensamento, um sentimento, num ato escrito. Eu vou ler isso. Eu vou fazer com que o meu cérebro, de novo, faça essa informação entrar pelo meu canal visual. Então, isso significa que eu não fico apenas com uma ideia parada lá dentro sem movimentação. Eu faço o meu corpo e a minha mente interagir com a informação. Então, a tendência de quem faz isso, de escrever e de compartilhar isso e de acompanhar essa situação, esse comportamento, faz com que eu consiga realizar mais. Quer ver um exemplo? Pessoas que no final do ano fazem a sua lista do que gostariam de realizar e ficam checando mensalmente essa lista para ver como é que ela está e como é que eu estou seguindo dentro daquilo que eu queria realizar, tem uma tendência maior de realizar do que aqueles que não fazem isso. Porque eu fiz com que o meu corpo, a minha mente, o meu processo cognitivo funcionasse de forma treinada, fazendo com que não ficasse só ali, perdido, dentro do meu processo ou do meu desejo, do meu pensamento. Eu fiz com que aquilo saísse e eu pudesse visualizar aquilo, opa, estou sentindo de ver que eu preciso realizar algo que eu deixei passar, olha, isso aqui eu deixei passar. Então, a tendência de, no final do ano, ser muito mais concretizado aquilo que foi programado externamente. Olha que legal, e aí a gente pode fazer então, lá vai um mapa dos sonhos, uma cartolina bonita, colocar figuras, escrever o que você sonha para olhar. Sim. Durante o próximo ano. Eu confesso que eu vejo isso. Eu fico muito feliz, Cláudia, porque nesses anos todos atendendo e falando, explicando, porque as pessoas precisam entender, né? A mente da gente, ela tem uma coerência racional. Quando as pessoas entendem o porquê das coisas, elas conseguem realizar melhor. Eu fico muito feliz quando eu oriento as pessoas e elas começam a anotar todos os anos e começam a comparar. E quando eu começo a fazer parte das conquistas das pessoas, eu me sinto presenteada por Deus de poder ver a concretização. Teve uma vez que eu atendi uma senhorinha de 89 anos. E o sonho dela sempre foi casar. Com 89? Com 89 linda, né? anos. Tem esse sonho vivo ainda? Ela queria casar. Ela nunca tinha casado? Nunca tinha casado. E aí eu conversei com ela se ela tinha algum plano para isso, se ela tinha colocado algum plano, que ela colocasse, que ela anotasse isso no papel e tivesse fé a respeito disso e se movimentasse, se aproximasse de pessoas, enfim. Comecei a trabalhar com ela. Quando ela completou 90, ela encontrou um senhor de 78, casaram e estão juntos. Ai, ela tá viva? Ela está viva. Ai, queria mostrar. Hoje ela tem 96 anos. Pergunta pra ela se eu posso entrevistá-la. Sim, vai ser um prazer. Ia ser demais. Hoje ela tem 96 anos. É uma inspiração. Sim. Sabe, eu tenho pensado muito em pessoas que falam assim, pessoas que não têm 96 anos, nem 89, que falam assim, ó, pessoas mais jovens. Eu larguei minha vida, eu não construí um grupo de amigos, eu não fiz por onde, eu abandonei minha carreira. Tantas mulheres falam isso pra mim. Eu abandonei a minha vida, eu abandonei a minha carreira, eu abandonei os meus sonhos. E aí eu falo, gente, como alguém pode falar no passado de uma vida que é presente? Como você pode, minha amiga, falar no passado da vida que está acontecendo? Você não abandonou a sua carreira.
Você não desistiu da sua vida. Você não deixou de fazer um grupo de amigos. Você está abandonando, você está desistindo, você está deixando, porque é hoje que a vida acontece. É todo dia que você tem que lembrar que você está viva e que você tem coisas para fazer. Enquanto nós estamos realmente aqui vivos, nós podemos realizar. Tudo, até casar com 89 anos. E eu vejo que, às vezes, pessoas tão mais jovens, se queixam, nossa, eu não casei, ou eu não consegui realizar minha vida profissional. Quantos e quantos históricos também de pessoas com muita idade entram para fazer faculdade e vão exercer função profissional. E vão exercer função e exercem ótimos. bem, exatamente. Então, por que nós estamos desistindo de nós mesmos? Quer dizer, que automotivação negativa é essa que nos permite não acreditar? Quer dizer, eu desmotivo o crer e faço com que eu não realize. Sendo que a partir do momento, crês e verás. Então, nós precisamos aprender a ter fé para que a gente possa ver a glória de Deus na nossa vida e aprender também que nosso processo emocional precisa ver a vida de uma forma mais racional. Nós precisamos sonhar e precisamos aprender a concretizar esses sonhos. Existe alguma patologia que faça com que a pessoa não tenha sonhos? Existem algumas patologias que ajudam a bloquear o processo cognitivo, então elas não conseguem realizar por isso. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, com depressão, a depressão, ela desmotiva a ação. Então, é uma patologia, por exemplo, que desmotiva a realização. A própria ansiedade é uma patologia que tira o seu potencial de organização, porque a ansiedade não te deixa realizar porque você não consegue se organizar. Então, como você não se organiza, você não consegue sonhar também. Não consegue sonhar também. E o sonho é algo organizado. Exatamente. Né? Os bipolares, os borderlines, como são muito intensos, esse desgaste emocional ocasionado pela patologia não permite que eles realizem também alguns sonhos. Muito bem. E entre outras. Você que mandou sua pergunta, aguenta aí que já já você vai ter a resposta, viu? E aí é bom porque vem bem pontual, assim, e ajuda bastante. Isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui, viu, Vê? É um prazer, claro. A Kátia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diz: todo começo de ano planejo me cuidar mais e ter hábitos saudáveis. Mas a rotina agitada que tenho, sempre acabo abandonando esses planos. Como colocar isso em prioridade? Nossa, ótima pergunta. Isso acontece com muita gente. O que acontece? As pessoas têm a vontade de mudar. Já é o primeiro passo. Eu tenho a vontade de fazer tal coisa. Só que a vontade precisa ser concretizada em realização comportamental. E para isso, eu preciso tomar uma decisão. Não basta só ter a vontade, eu tenho que decidir agir. Então, quando eu tenho a vontade, eu já preciso me organizar e sempre me manter checando se a minha vontade está se tornando realidade. A motivação de fim de ano faz todo mundo colocar ali o seu desejo, mas as outras coisas vão se tornando prioridade porque eu já decidi sobre elas e a minha vontade ainda não se tornou uma decisão. Então, o que é necessário nesse momento, Cláudia, é transformar todas as vontades em decisões racionais. Porque a partir do momento que eu decido, eu torno aquilo uma prioridade na minha vida. E por mais que eu tenha milhares de outras coisas que eu preciso realizar, as rotinas, os trabalhos, que são muitos, a gente sabe disso. Mas eles são muitos, mas qual é a prioridade que eu quero adotar na minha decisão? Eu preciso decidir. Não adianta eu fazer um monte de coisa se eu não estiver feliz, porque eu não transformei as minhas vontades em decisões racionais, comportamentais. Vou acrescentar. Sim. Porque tem muita gente que promete: no próximo ano eu vou ser mais saudável, no próximo ano eu vou me cuidar, só que também não nomeia. No próximo ano, você já coloca como objetivo: vou me matricular na academia no dia 2 de janeiro. No próximo ano, eu não vou mais comprar tanta bolacha, tantos embutidos, tantas coisas artificiais ou industrializadas. No próximo ano, eu vou fazer uma caminhada todos os dias, que seja por meia hora. Coloca nome nessa vontade de ser mais saudável, porque vontade de ser mais saudável é muito vago. Eu acho que é importante você definir quais são, de fato, os seus objetivos concretos. Era essa a contribuição que eu queria fazer. Perfeito, porque você transformou a vontade numa decisão. E a partir do momento que eu tenho a decisão, eu começo a criar os pequenos passos para essa decisão se realizar.
eu organizo a minha mente. A nossa mente, ela é atemporal. Se eu não colocar prazo, se eu não colocar metas, se eu não colocar caminhos, eu tenho dificuldade de realizar. Verdade. Justamente por esse processo. Obrigada, Kátia, pela pergunta. A próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Rosana de Joinville, Santa Catarina. Estou me sentindo estagnada no meu trabalho há 3 meses. Como saber se esse sentimento é apenas uma fase ou se eu realmente preciso mudar de área? Estou bem confusa. Primeira coisa que a gente precisa saber na nossa vida profissional é entender qual é a minha vocação. É muito triste quando a gente convive ali com as pessoas e percebe que grande parte das pessoas vão morrer sem nunca ter percebido qual era a real vocação. Por conta da necessidade de trabalhar, muitas vezes vai começando a trabalhar e nunca parou para avaliar qual é a vocação que eu tenho, qual é o dom que eu tenho e como é que eu faço para criar isso, colocar em prática. Então, a primeira coisa que eu orientaria, independente da idade, independente do que você trabalha, faça uma avaliação vocacional, porque senão você pode estar indo para uma direção diferente do que a sua vocação e seu dom estão te desenhando. E aí, hoje, a gente vivencia no mercado de trabalho um volume muito grande de profissionais infelizes, que ganham até bem, mas são infelizes. Ou aqueles que não conseguem melhorar profissionalmente porque estão infelizes. Então, aproveita esse final de ano e revê, porque aí a gente tem como pensar num planejamento profissional para que essa troca aconteça caso a pessoa esteja na área errada. Vou te fazer mais uma pergunta. O que é vocação? A vocação são as habilidades que uma pessoa desenvolve internamente que tem uma facilidade para desenvolvimento de uma profissão. Então, por exemplo, eu tenho e nasci com uma habilidade emocional de lidar com emoções, de administrar sentimentos. E quando você faz uma avaliação sobre essa vocação, sobre essa habilidade, sobre essa facilidade que você tem para uma determinada área, aí você percebe, nossa, então eu preciso ir para uma área que esteja compatível com isso. No meu caso, a psicologia. A Cláudia tem uma habilidade jornalística, tem uma habilidade de apresentação de programas, você tem uma habilidade inata, então não importa o que vai acontecer, você vai brilhar nessa área, porque você nasceu com um dom, que muita gente às vezes hoje pode até desenvolver isso estudando, mas não vai ter o seu dom. Quando você e essa pessoa que não tem essa vocação fizeram uma mesma coisa, você vai brilhar mais, porque você tem um dom que faz com que isso aconteça. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode acontecer do profissional se desanimar por cansaço, por estresse, ou porque, de repente, aconteceu alguma coisa e ele encasquetou que aquilo lá não está fazendo bem? Eu estou te perguntando isso porque depois eu quero contar uma experiência minha. Sim, é claro que quando nós temos qualquer tipo de adoecimento emocional, nós temos o tal do bloqueio cognitivo que faz com que a gente sinta mal-estar. E é muito comum, como a mente é uma mente de coerência, ela precisa entender para poder caminhar, ela associar o mal-estar com o que você está fazendo no momento. Então, o que acontece hoje é muita gente sentir mal-estar com alguma situação e achar que a situação é culpada do mal-estar. E, na verdade, o mal-estar pode ser um gatilho de uma outra questão. Nós vivemos épocas de gatilhos emocionais que são ligados a traumas, a problemas, a processos. É claro que algumas profissões criam um desgaste emocional maior do que outras e esse cuidado com o nosso processamento mental também é importante. Então, por exemplo, um médico que atendeu na pandemia, imagina o desgaste emocional, o desgaste mental, e aí o desgaste faz ele desanimar da medicina, mas ele tem habilidades para a medicina, ele nasceu para ser médico, ele tem esse dom vocacional, mas o desgaste mental ocasionado pelo acúmulo de tudo que vivenciou fez com que ele associasse ao processo, mas na verdade foi ao momento. Eu perguntei isso, é até algo que eu falo bastante no meu livro, porque eu vivi já uma fase assim, estava chato o trabalho, estava pesado, sabe aquela coisa de, eu vou ter que ir mesmo, porque isso quando eu trabalhava num outro programa, eu era uma menina de 23 anos, tinha saído de um programa de esportes que eu apresentava e fui para um programa de vendas de loja em loja, usando uma roupa que era desconfortável, que eu não me enxergava nela, inclusive eu usava gravata, né, terno, era uma coisa que eu não conseguia enxergar a Cláudia ali. Eu demorei muito para entender que tinha propósito naquilo, então eu não enxergava o propósito e aquilo me fazia tão triste.
quando eu enxerguei o propósito, que era ajudar o lojista que estava me recebendo, porque ele precisava vender e eu precisava fazer uma propaganda muito bem feita para lotar a loja dele de clientes e que eu podia ajudar as pessoas que estavam lá me assistindo, porque elas iam comprar mais barato, eu falei, uau, isso é muito legal. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu só vou sair da loja se eu tiver certeza de que eu fiz o meu melhor. Sim. E isso me deu uma motivação extraordinária. Perfeito. Então, eu acho que a gente, além da vocação, por isso que eu te perguntei de vocação, né? Eu tenho a vocação, vai para a comunicação, mas eu acho importante a gente entender o propósito, porque às vezes você está assim, usando a sua vocação, mas não entendeu o propósito daquele lugar. O tempo de maturidade para cada área profissional. Uhum. Quando nós temos uma habilidade, essa habilidade ela vem conectada com um propósito mesmo. Isso é ótimo e nós levamos um tempo para perceber isso. Como às vezes nós temos um gasto de energia muito grande até entender o processo completo, às vezes esse gasto faz com que a gente, quanto o corpo físico e mental, esteja apresentando um certo cansaço, porque nós temos um desgaste. Mas quando nós conseguimos unir todos os pontos e perceber que nós fazemos a diferença naquilo que nós vamos fazer, e que nós podemos ajudar o próximo e ajudar nos renova. Nossa, isso é maravilhoso. Nos restaura. Amar pessoas segura, né? E ajudar pessoas nos restaura. É muito maravilhoso. Aí pronto, aí ninguém segura. Ó, a Thalita de Petrolina, Pernambuco, um beijo para toda a turma do Pernambuco, de Pernambuco, diz assim, depois que virei mãe, senti a necessidade por mudanças. Isso é normal? Eu já queria mudar, mas não havia percebido. É claro que cada fase da nossa vida também tem isso, né? Cada fase exige um comportamento diferente. Uhum. E quando uma mulher se torna mãe, muitas habilidades são desenvolvidas com a maternidade. E aí essa mulher percebe que ela pode servir mais, ela pode alcançar mais, ela pode fazer outras coisas, mudar de rotinas. E isso vai valer para o futuro dela e dessa criança. Né? Então, é muito comum, depois da maternidade, algumas mães descobrirem potenciais incríveis e ajudarem, inclusive, outras mulheres, outras mães ou outras pessoas a mudar também. Nós sempre precisamos avaliar qual é o momento que eu estou vivendo e o que eu preciso fazer para esse novo momento. Um grande erro, Cláudia, da vida humana é repetir mais do mesmo. Uhum. Nós não somos inflexíveis assim. Nosso processo mental, ele se desenvolve com o aprendizado. Então, quando eu aprendo algo diferente, eu me renovo. E daqui a pouco eu aprendo outra coisa, eu me renovo. Nós precisamos nos renovar. É movimento, né? É movimento, senão a vida para. Obrigada, Thalita. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Que bom que você está participando, fico feliz. A Carolina de Curitiba diz, estou pensando em largar meu emprego de 6 anos e abrir uma loja de maquiagem. Até que ponto se arriscar é bom? Claro que nós precisamos avaliar algumas coisas. Primeiro, esse emprego que eu estou largando, eu tenho realmente alguma habilidade ou foi um emprego providencial para um momento da vida e ele foi ficando? O meu dom é com maquiagem, o meu dom é realmente com essa área de beleza, de estética. Então, qual é o passo que eu vou fazer para conseguir concretizar isso sem sofrer tanto? Eu preciso planejar essa transição. Transições profissionais planejadas são muito mais consistentes para que o negócio dê certo. Grande parte dos negócios hoje que estão de pé tiveram uma transição consistente. Negócios que até poderiam ser muito bons, poderiam ter dado certo, mas fizeram de forma muito grande, impulsiva, de repente, repentina, tendem a não conseguir se manter. Então, é importante apenas fazer um planejamento de transição. Fazer uma varredura do lugar que vai colocar, fazer uma varredura do público-alvo, para que você possa ter um planejamento adequado e poder ter aí o sucesso profissional tão esperado. Vou contribuir. Carolina de Curitiba. A gente tem que pensar, quando vai montar um negócio, se a gente tem vocação para o risco. Porque um novo negócio, empreender, traz riscos. Você vai investir e talvez você não tenha de volta esse investimento. Isso é importante você pensar. Uma outra coisa importante talvez você goste dessa área, mas é lembrar que você não é a pessoa que vai ser maquiada, que vai usar os produtos de beleza. Você é a pessoa que vai administrar. Você é a pessoa que vai gerir esse negócio, que vai fazer conta, que vai pagar, que vai instruir, que vai treinar, que vai atender. Então, você tem que pensar
também nesse lado. Às vezes a gente se encanta muito com uma área e esquece que a gente não vai ser o consumidor dessa área, que a gente vai ser o bastidor dessa área. Então pensa nisso, tá bom? E boa sorte para você. Adorei o que a doutora falou. É um passinho de cada vez, vai devagarinho, passos largos trazem mais riscos, e ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo de país. Exatamente. Próxima pergunta lá na tela é da Edna, do Rio de Janeiro. Meu filho vai morar nos Estados Unidos ano que vem. Não estou feliz com isso e nem o apoio, pois só temos um ao outro. Como devo agir nessa situação de solidão? E como devo apoiá-lo, mesmo não gostando da ideia? Ai, não é muito fácil, né? Filhos são pássaros que são criados até uma determinada época, depois eles voam, né? E é muito difícil lidar com o ninho vazio nesse momento. Por outro lado, para você que é mãe e passa por essa situação, entenda que esse filho também tem sonhos. Como é para uma mãe ver que esse filho não foi, mas se tornou frustrado por não realizar aquele sonho que ele tanto desejou? Eu entendo os medos das mães, não é fácil, é difícil, a gente entende. As mães, elas querem estar perto, elas querem proteger. No caso, pelo que eu entendi, é filho único, então só tem ele ali, é muito difícil. Então, vale a pena a gente sentar, conversar e avaliar se de repente segurar esse filho não é fazer desse filho uma pessoa infeliz. E toda mãe fica feliz com a realização de seu filho. Talvez ele vai ter mais condições até de dar uma qualidade de vida para essa pessoa, né, para essa mãe. Agora, para a mãe, é bom ela ter novas rotinas, criar novos processos, novas coisas, novas rotinas, para que ela possa ter atividades e não ficar só paralisada, sofrendo com a saída do filho, mas preencher esse espaço com algo que possa fazer bem a ela e que possa ajudar até mesmo outras pessoas, né? Tem tantas coisas que podem ser feitas, mas a sensação do ninho vazio ela é muito difícil. Por isso a importância de preenchimento desse espaço. Tem que preencher. E também eu acho que ressignificar alguns sentimentos, porque a gente pensa muito assim, só na tristeza dessa hora, né? Mas pensar na alegria da missão cumprida. Porque seu filho só tem vontade de voar porque você o criou dando para ele segurança, dando para ele coragem para viver, dando para ele vontade de viver. Tantas mães gostariam de ter filhos com vontade de viver. O seu filho tem vontade de viver. Tem mãe sofrendo porque o filho tem vontade de morrer. E tem muitos, infelizmente. Então, pense nisso e se apegue também nessa sensação de gratidão, porque você soube fazer um bom trabalho. E aí, como a gente ouviu a doutora falar, bora construir aí coisas novas, aproveitar o tempo que vai ficar para você aprender coisas novas, conhecer outras pessoas. Quem sabe depois fazer várias viagens para visitá-lo, né? Tem muitas mães que vivem tanto o universo do filho que esquecem de si. É um ótimo momento para se reencontrar e se reconquistar de novo. Fácil não é, mas é possível, Exatamente. né? Tem um texto lindo do Khalil Gibran que fala que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia de viver, né? E no final fala assim que os nossos filhos são a flecha, nós somos o arco e Deus é o arqueiro. Então, ele vai lançar essa flecha para onde ele quiser. Vamos entregar. Saber entregar é também um dom. Próxima pergunta, Vanusa Santos. Terminei um relacionamento este ano e tenho sofrido muito. Coloquei na minha cabeça que não vou levar esse problema para o próximo ano. Como conseguir alcançar essa meta? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa perceber quando estamos num relacionamento afetivo que foi frustrado é saber o que eu realmente estava carregando de sentimentos, porque é muito comum das pessoas criarem idealizações afetivas e se apaixonarem por esse tipo de ideal, né? E aí, quando vai viver a realidade, é horrível, é tóxico, é abusivo, é destruidor. E aí a pessoa tem medo de ficar sozinha, então ela se apega no ideal que apenas ela criou. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é, você está apaixonada por quem? Pelo seu ideal ou pela realidade? Não, a realidade é tóxica, então está sofrendo por quê? Nós precisamos fazer com que o nosso processo racional entenda que nos apaixonamos muito mais pelas idealizações do que pela realidade. E quando a realidade ela é cruel, eu não preciso sofrer, porque ela é cruel e eu estou livre desse movimento cruel. Eu só preciso fazer com que o meu processo cognitivo entenda isso.
ter a realidade das situações e das coisas nos liberta de muitas prisões. Eu vejo hoje muitos homens e mulheres em situações horríveis afetivas, tóxicas, com namoros e até noivados horríveis, mas o medo de ficar sozinho e a paixão pela fantasia que criou dentro da mente não a liberta de um relacionamento ruim. Aproveite esse final de ano para se libertar daquilo que está te fazendo mal. Você não está nessa terra para viver isso. Deus nos fez para amar e não para sofrer. Então, eu creio que uma boa reflexão e bons passos e boas escolhas, porque não adianta eu me livrar de uma situação ruim e arrumar outra pior. Eu preciso entender onde eu estou errando. Qual é o perfil que eu estou escolhendo para mim? Por que eu só estou escolhendo pessoas com perfil ruim? Será que eu não estou bem? Eu não estou bem. Se eu escolhi 2, 3 relacionamentos ruins, então eu não estou bem. Então eu preciso mudar o meu olhar para não continuar repetindo as mesmas escolhas ruins. Maravilha. Bom, depois de tantas coisas, eu digo para você, olha, que 2023 seja o melhor ano da sua vida, tá? Coloque em prática. Doutora Verusca Gandolfi, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. O Instagram é DRA Verusca com K e também tem o canal no YouTube. E o WhatsApp é o 11982490073. Que agradeço, um abraço especial para todos. Muito obrigada. E quem quiser, estamos de plantão aí final de ano todo. Tá bom. E um lindo 2023 para você também, tá bom? Obrigada. Tchau, até a próxima.